Se você está pensando em abrir um MEI, esse vídeo é para você. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. A ideia desse vídeo aqui é falar alguns pontos importantes você levar em consideração se você está pensando em abrir um MEI. Então, vamos lá. O primeiro ponto importante você levar em consideração é que o MEI é para você testar. Então, assim, se você está pensando em abrir um MEI, então você tem que pensar que é um teste. Por que pensar que é um teste? Porque a intenção não é você ser MEI o resto da vida. Lógico, existem as questões de imposto, tributação e tudo mais. Mas, porém, todo empreendedor ele tem que ter essa mentalidade que o MEI é para um período de teste. Lógico, nem todo mundo pode fazer o teste através do MEI. Então, por exemplo, se você é um fisioterapeuta, um médico, um advogado, você não pode abrir um MEI para testar. Por quê? Porque toda atividade que é regulada por um conselho não pode ser MEI. Então, esse fato impede de que você teste através do MEI. Então, mais para as demais atividades, a grande maioria podem fazer o teste através do MEI. Lógico, também, aí você tem que levar em consideração alguns pontos. Tá, qual é a estimativa de faturamento? Quanto você está pensando em faturar nos seus próximos 12 meses? Se você me responder que você está projetando faturar, sei lá, 600 mil, então o MEI não é para você. O MEI é para a pessoa que tem uma ideia e essa ideia ainda não está validada. Eu acredito que eu vou faturar 36 mil nos próximos 12 meses. Agora, se você falar que não, eu pretendo faturar 200, 300, 1 milhão, aí o teste já é diferente. O MEI já não serviria para você testar. Então, por que o MEI é para testar? Porque o MEI ele tem alguns pontos que favorecem esse teste. Então, assim, que é o quê? Primeiro, o MEI ele não precisa necessariamente de um contador. Então, assim, não é que você não precisa de um contador como que eu posso dizer? Eu te aconselho você ter um contador. Por quê? Porque um contador, principalmente se for um contador consultor, ele vai ajudar você a ter clareza, ajudar você a projetar o seu negócio. Mas, porém, para abrir um MEI, você não precisa ter um contador para você abrir um MEI. Mas é importante você ter um contador ao seu lado para te ajudar na questão tributária, no planejamento, porque a intenção do MEI é você crescer. Então, eu vou abrir um MEI e eu quero faturar sempre, sei lá, 5 mil reais por mês. Tudo bem, se é o que você definiu para você, eu não sou contra isso. Mas eu enxergo que se você está querendo empreender, é que você quer atingir novos níveis. Então você tem que ter o pensamento grande, você tem que pensar em crescer. Então o MEI, ele é sem burocracia, então ele é desburocratizado. Então você não precisa do contador necessariamente para abrir um MEI, mas é importante você ter um contador, um consultor para te ajudar nessa caminhada. O imposto, ele é fixo, então o imposto ali, você paga uma contribuição mensal, dentro dessa contribuição já está todos os impostos ali, com exceção da diferença de ICMS, que é quando você compra de um estado sem ser o estado que você está. Então você pode ter ali a diferença de ICMS. Mas no demais, você tem ali um imposto fixo. Então hoje ele não vai passar de 100 reais esse imposto. Então todo mês você paga a guia ali, que aí você vai ter a seguridade do INSS, então que é algo importante para você que está testando, para você que está empreendendo. Eu não vou entrar no mérito se é vantajoso ou não é vantajoso, tá? O objetivo desse vídeo não é falar sobre isso, mas sim sobre essa dinâmica de que o MEI é para você testar. Então, testar uma ideia, testar um projeto. Então, a questão do imposto ser um valor fixo, então menos de 100 reais. Outro fator também é que as obrigações do MEI são simplificadas. Então, o MEI ele tem duas obrigações, basicamente, na verdade, três obrigações. Fazer o relatório de faturamento mensal, todo mês, então ele tem que ter ali um controle. Eu falei três, né? É quatro. Então, um controle de faturamento, a declaração de faturamento anual, o pagamento da guia mensalmente e a emissão de nota fiscal para prestação de serviço se for para CNPJ. Então, eu prestei um serviço para uma empresa que tem um CNPJ. Então, a legislação te obriga a você emitir a nota fiscal. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é facultativo para as pessoas físicas. Mas, porém, existe um projeto de lei para que em 2027
para todo serviço que você fizer ou venda de produto, o MEI ter que emitir a nota fiscal. Então, querendo ou não, tem essa simplificação ali das obrigações do MEI. Então, por esse motivo que não tem a obrigatoriedade de um contador, mas eu enxergo que se você tem um contador, vai te ajudar, principalmente se for um contador consultivo. Eu não estou falando isso para você porque eu sou contador. Não, estou falando o que eu enxergo sobre o MEI. Porque eu vejo no meu dia a dia muitos MEIs com vários pepinos para resolver. Então, assim, uma coisa que se tivesse um contador ali para auxiliar, para direcionar, seria muito mais simples, economizaria dinheiro e tempo. Então, querendo ou não, assim, por isso que eu indico a questão de você ter um contador. Mas aí você toma decisão e você decide. Eu tenho ou não tenho. Mas é a minha opinião, então, assim, que eu acho que é interessante para você ter um contador livre, principalmente se for um contador que ele seja um contador consultivo. Porque existe a diferença do contador para o contador consultivo. Porque o contador consultivo, ele vai ajudar você a fazer um planejamento de venda, um planejamento de crescimento, um planejamento tributário. Então, ele vai te auxiliar. E não apenas emitir ali a guia do MEI ali para você pagar todo mês. Então, é importante. Então, fechando aqui, outra questão que eu vejo, eu acho que é a profissionalização do trabalho. Então, eu tenho uma ideia ou estou montando um negócio pequeno, mas eu vou crescer. Mas primeiro eu estou começando aqui um negócio pequeno. A questão de você, quando você abre um MEI, você pode deixar mais profissional isso. Por quê? Porque você passa a ter um CNPJ. Por mais que juridicamente falando, a legislação ela considera para finalidades perante a Receita Federal que o responsável pelo CNPJ MEI responde quase não sai, responde solidariamente com o CPF. Então, o que acontece? Por mais que tenha esse ponto, mas querendo ou não é importante para você ter uma profissionalização maior, porque você passa mais credibilidade, você querendo ou não. Quando a pessoa tem um CNPJ e ela presta um serviço ou ela tem um comércio, isso dá um ar mais profissional. E querendo ou não, na parte organizacional, é melhor, porque querendo ou não, você tendo ali o CNPJ, você pode abrir uma conta num banco digital e nesse banco digital você concentrar todas as suas receitas nesse banco digital. Então, eu fiz ali o serviço proveniente da minha atividade. Então, você manda para o seu CNPJ. Por quê? Porque fica mais profissional. E querendo ou não, ajuda você a ter uma organização. Então, pensando no princípio de que você abre um MEI, mas não com o pensamento de ser MEI para sempre, e sim crescer, lógico, crescer de forma organizada, estruturada, de forma vantajosa para você empreendedor. Também não adianta abrir um MEI, faturar muito e não ter lucro, aí eu seria hipócrita aqui de falar para você. Então, assim, você abrir um MEI, então você tem ali um planejamento para crescer, mas de crescer de forma sustentável, cara, é vantajoso. Então, assim, pensando na questão do MEI, a vantagem de você ter ele é que você, além da questão de pouca burocracia, pouco imposto, então você tem a questão também de poder fazer uma organização financeira melhor. Então, tudo que é proveniente da minha atividade, eu recebo e pago lá pela conta que eu abri, pode ser num banco digital, para facilitar para você. Abrir lá num banco digital. Então eu vou e pago tudo por lá. Eu defini meu Prolabore. Então você pega lá da sua conta PJ e manda para o seu CPF. E no seu CPF, aí você paga a energia, a água da sua casa, o supermercado, com o seu CPF. Então, para quê? Para que você já possa ir testando a sua atividade de forma organizada. Porque assim, quando você cresce de forma desorganizada, é mais difícil você lá na frente organizar isso. Então, eu atendo muito empresas que estão faturando aí seus meio milhão por mês, 200, 300 mil. E o que acontece? Tem muitos com problemas gravíssimos e poderia ter sido solucionado se tivesse iniciado o negócio de forma organizada. Então, assim, lógico, você não precisa ter perfeccionismo em toda uma organização, mas pelo menos o mínimo, o básico ali. Porque, assim, o básico bem feito, ele dá resultado. Então, eu abri uma conta. Então, como eu tenho um CNPJ MEI, eu abri uma conta
uma conta no banco. Tudo que eu recebo, recebo pela essa conta. Tudo que eu pago da minha atividade ou da minha empresa, eu pago pelo esse MEI. Quando eu faço o pagamento do meu salário, eu mando desse CNPJ para o meu CPF. Lá pelo CPF você paga a água, energia, o mercado, o happy hour e tudo aí você paga pelo seu CPF. Porque você já começa de forma organizada. Então, outro ponto importante é você definir qual é o seu salário. Porque, assim, a questão de não definir isso, lógico, eu tenho certeza, se você está abrindo um MEI, a sua intenção é ganhar dinheiro, ter lucro, melhorar de vida, não tenho dúvida disso. Mas, porém, para você validar a sua ideia, você tem que ter ali qual é o seu salário. Porque, assim, o salário ajuda você a organizar o seu pessoal melhor financeiramente e também você crescer o seu negócio. E então você ter um prolabore ali fixo vai ajudar também você na gestão, tanto na gestão da sua empresa quanto na gestão sua pessoal. Então, esse é outro ponto, essa profissionalização do seu serviço ou do seu comércio, ela vai ajudar você no seu crescimento. Partindo do princípio de que você está abrindo o MEI para testar uma ideia e essa ideia crescer, escalonar e transformar a sua vida, transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, esse é um outro ponto importante. E, por último, assim, pelo menos para mim, na minha visão, acho que o foco é sair do MEI. Parece loucura e tal, e talvez alguns vão criticar aqui nesse vídeo, mas para aí, vamos pensar aqui. O foco não é permanecer o MEI a vida toda, e sim trabalhar para que um momento você possa sair do MEI. Lógico, desde que você tenha lucro, desde que você tenha uma boa margem, desde que você tenha colocando dinheiro no seu bolso. Então, assim, aí sim faz sentido você sair do MEI. Caso contrário, não, eu vou só sair do MEI e você não está colocando dinheiro no bolso, não está tendo lucro. Desculpa, aí é burrice. Então, assim, o foco tem que ser esse. Eu quero sair do MEI, mas porém eu tenho que levar em consideração alguns pilares. Eu tô tendo lucro, tô tendo uma boa margem, eu saí do MEI, eu tô com uma precificação assertiva, porque o que acontece muito é que é o seguinte, você precifica o seu serviço ou o seu produto como MEI, e quando você desenquadra, você não analisa a sua precificação. Aí o que acontece? Vamos pensar aqui que você vai para o próximo, que é o Simples Nacional. Então você vai pagar um percentual de imposto ali variável. Então muda o jogo. Então, assim, o preço do seu serviço, o preço do seu produto, ele vai ter que alterar. Porque na lógica, a empresa ela tem que continuar dando lucro para você. E, digo-se passagem, um lucro considerável, um lucro bom. Porque senão não faz sentido você empreender, não faz sentido você crescer. Então, quando a gente fala do foco de sair do MEI, tem que pensar nesses pilares. Eu estou saindo do MEI. O meu preço está compatível para nova tributação? O meu serviço, eu vou continuar tendo margem? Eu vou continuar lucrando? Porque assim, se você sai do MEI, por que o foco tem que ser sair do MEI? Porque sair do MEI, a gente tem que estar faturando mais, tendo mais lucro. Aí sim faz sentido sair do MEI. Então, por isso que o foco tem que ser sair do MEI, mas sair do MEI dentro ali de alguns pilares. Se está tendo uma boa margem, se você tá tendo um bom salário, uma boa lucratividade, porque se você cresce, vai mudando os níveis de dificuldade, você vai ter que aumentar a estrutura, mas a conta final tem que ser, eu estou ganhando mais do que quando eu era MEI. Porque a frustração, e a gente escuta muito isso, é quando eu estou ganhando menos do que quando eu era MEI. Por quê? Porque cresceu de forma desorganizada. Aí, lá no início, eu falei do ponto de que o ponto importante de ter um contador consultivo. Porque um contador consultivo, ele vai ajudar você a crescer. Então, dentro dos pilares de que você está crescendo, aumentou o faturamento, também aumentou seu lucro, também aumentou seu retorno, aí sim. Eu estou pagando mais imposto, mas eu estou tendo mais lucro. Agora, é ruim quando você está pagando mais imposto e você está tendo menos lucro. Aí a conta não fecha e realmente não tem quem faça fechar. Então, assim, o sentimento seu tem que ser o foco em sair do MEI. Porém, você sair do MEI, você tendo todo esse respaldo. Tendo mais lucro, por mais que você pague mais imposto, por mais que você tenha mais custo, mas que você coloque mais dinheiro no seu bolso. Aí sim faz sentido você crescer, você continuar crescendo e sair do MEI daí para frente, tá? Então, são pontos importantes que eu acho que você tem que avaliar
e analisar. Então, acho que esse era o meu objetivo, acho não, né? Esse era o meu objetivo, que trazer essa visão, esse pensamento de forma diferente de olhar o MEI. Então, o importante é você testar, validar e crescer e ter mais lucro e alcançar os objetivos que você tem para a sua vida.